pessoas chegavam, nosso era sexta-feira, né? Nosso programa era sexta-feira à noite, então as pessoas vinham direto do trabalho. São Paulo tem uma logística bem complicada, né? E não dava tempo das pessoas irem à casa para lanchar, então a gente oferecia um super lanche, e aí era um momento de confraternização ali das pessoas, para a gente se aproximar, conhecê-las também. E aí nós tínhamos lá um bancar com computadores e controle de presença. No primeiro dia as pessoas chegavam, validavam sua inscrição, retiravam o crachá, retiravam material, apoio, apostila e tal, e depois toda semana eles marcavam a presença ali, porque tinha um número mínimo de frequências para a pessoa poder cumprir, poder... Nós entregamos um certificado no final, né? Então, as pessoas tinham que ter um número mínimo de presença. A gente tinha esse computador que a gente tinha essa planilha compartilhada no Google Drive, então a gente cadastrava as pessoas ali e pegávamos informações do tipo se ela era da igreja, se ela era adventista, não era simplesmente uma lista de presença, né? Porque depois que acabou esse treinamento, nós tivemos classes bíblicas para algumas pessoas que se interessaram para conhecer a igreja, porque não eram adventistas. Então, essa lista de presença, ela era mais um banco de dados. Então, a gente tinha lá o nome, o telefone da pessoa, de que região que ela era, endereço, e-mail, né, o WhatsApp, para a gente criamos grupo de comunicação no WhatsApp, e a gente tinha também um incentivo, né, aquele que chegava primeiro ganhava um brinde, a gente sempre sorteava ali, antes de começar os treinamentos, a gente sorteava livros da igreja, né? E aquele que entregávamos também material, porque a gente tinha às vezes algum material que a gente entregava durante o treinamento. Então a gente tinha esse controle se a pessoa pegou ou não, porque todo o material que a gente entregava ali era gratuito, então a gente tinha esse controle de impressões para entregar esse material. Tinha esse lanche aí maravilhoso que o Gerson comentou, que era uma mesa que a gente montava ali. E era muito interessante essa questão da secretaria, porque as pessoas vinham falar comigo e com meu amigo que ficava ali na mesa e davam um feedback do treinamento, muitas vezes expunham seus problemas ali. Então, era um momento também de acolhimento ali, né? Que a gente sabia um pouquinho mais da história daquela pessoa, né? E a gente levava isso para o treinamento, porque às vezes a pessoa é tímida, não está entendendo, fica, né, não quer falar durante o treinamento, e a gente levava isso para o Gerson também, esse feedback, né, de como o treinamento estava caminhando. Então, e a gente sabia se aquela pessoa não estava vindo, então a gente perguntava, porque às vezes era marido, ou às vezes era filho, então a gente também tinha esse approach de conhecer, né, no final fizemos grandes amizades, conhecemos grande maioria das pessoas, então essa recepção ali era um momento muito especial. É um termômetro onde a gente realmente sente as pessoas. Bom, eu acho que já estamos todos aqui, Moura, doutora Bárbara. Sim, eu acho que dá para a gente começar. Ok. Ok, então. Então, vamos lá. O meu plano é que a gente consiga ter essa visão geral do programa em 2 encontros. Então, eu imagino que está sendo gravado, e aqueles que eventualmente não puderem acompanhar hoje, depois provavelmente poderão assistir gravado, não é? E eu queria dividir aqui esse encontro em 2 momentos. Assim. No primeiro momento, eu quero falar um pouco sobre o que está em torno do programa, no contexto do seu propósito, da sua
organização, de uma série de elementos que eu considero que são assim essenciais, o entendimento para quem vai estar, de alguma maneira, envolvido com ele, seja atuando na linha de frente, seja atuando nos bastidores, no suporte. Eu acho que é importante que todos tenham essa visão para todos ficarem na mesma página. Eu sempre costumo dizer que há uma diferença entre tarefa e missão, né? Tarefa é alguma coisa que a gente recebe para fazer, não entende muito exatamente o porquê, nem o para quê, simplesmente executa. E missão é um conjunto de tarefas que tem um objetivo muito claro. Então, eu queria começar falando um pouco sobre esse contexto que está no entorno do programa Viva a Plenitude, né? E onde ele se situa, e a partir daí eu quero explicar a metodologia, a estrutura que foi montada, por que essa estrutura, por que essa metodologia, e depois, então, no segundo momento, eu quero fazer um overview com vocês, como se a gente estivesse fazendo assim, um filme acelerado, entendendo assim, cada sessão, o conteúdo de cada módulo, porque como eles se entrelaçam, eles se coordenam, ok? E eu queria também que esse nosso encontro aqui fosse mais uma conversa. Eu sei que eu vou falar um bocado para variar, mas eu queria que fosse uma conversa, então fiquem à vontade para me interromper. Eu até pediria aí que alguém que pudesse prestar atenção, se eventualmente alguém quiser falar, que levante a mão, aí você sabe, aí nas reações embaixo, você pode levantar a mão, pode fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó. Você pode levantar a mão e até vou pedir para alguém aí me interromper se alguém levantar a mão e eu, por acaso, eventualmente não perceber, e para que a gente possa ter uma interação melhor. Eu coloquei aqui um aplauso aqui, mas não foi mesmo, não. Vou ver aqui. Ok, então vamos lá. Bom, eu queria falar então um pouco sobre o contexto Viva a Plenitude. Faz algum tempo eu estava voltando de uma viagem para a Conferência Geral nos Estados Unidos. Aliás, faz bastante tempo, isso 2016 já faz 5 anos. E naquela semana tinha sido lançado esse livro nos Estados Unidos. E eu passando pela livraria do aeroporto, ele estava bem em destaque. Tinha sido lançado naquela semana. O título dele é Good Faith, ou tradução literal, Boa Fé, sendo cristão numa sociedade que nos considera irrelevantes ou extremistas. Aqui nesse livro tem que é um trabalho de pesquisa seríssimo, de altíssimo nível. Aqui nesse livro tem algumas informações muito interessantes, mostrando que as pesquisas revelam que uma parte importante, mais da metade dos americanos, considera que os religiosos e as religiões são parte do problema e não da solução. E que as religiões e os religiosos têm pouca coisa a oferecer que seja relevante para suas vidas cotidianas, para suas realidades. Isso, na verdade, não é verdade. Nós temos muito a oferecer, mas revela aqui que nós temos, de fato, uma dificuldade muito grande de nos comunicarmos e interagirmos com a sociedade de uma maneira que ela nos perceba como relevantes, de maneira que ela nos perceba como tendo algo que possa influir para a sua vida hoje, para a sua vida agora, né? É como se nós vivêssemos assim fora de uma realidade, né? Fora da realidade, e o que nós temos a oferecer está apenas lá no futuro. E nós temos muito a oferecer no futuro, provavelmente o melhor que nós temos a oferecer é no futuro, mas nós temos muito a oferecer para a vida das pessoas aqui e agora. Então, o Viva a Plenitude ele foi concebido partindo dessa visão de que nós precisamos
comunicar o Evangelho, nós precisamos de embalar o Evangelho de forma que ele pareça atrativo e que ele pareça fazer sentido para a vida das pessoas aqui e agora. E por isso o Viva a Plenitude ele foi estruturado e foi desenhado de uma maneira a apresentar um evangelho completo, um evangelho que toca todas as dimensões da vida, que toca não apenas as questões de caráter espiritual definitivo, mas que toca as questões cotidianas da vida das pessoas. Não é? E ele foi preparado, ele foi desenvolvido entendendo as pessoas como um sistema bio, psíquico, espiritual. Né? Então, que precisa ser tratado no todo, corpo, mente, relacionamentos, espiritualidade, tratar no todo. Né? E, principalmente, que um evangelho que seja entregue e que respeite o estágio, o nível de prontidão espiritual das pessoas para recebê-lo. Tem aqui uma régua, né? Vamos imaginar que assim, essa régua aqui ela tem ela tem aqui um ponto 0, e vamos dizer que esse ponto aqui seja 10. Ok? Então, tem pessoas que estão de interesse, de consciência espiritual, que estão próximas aqui de 9, 10, assim, estão prontas para receber a mensagem, estão sedentas de receber a mensagem, ou já receberam, assim por diante. Tem pessoas que estão aqui, nesse ponto, no ponto 0. Elas não têm cultura religiosa, não têm formação religiosa, elas não têm vocabulário religioso, elas muitas vezes até têm rejeição à religião, elas estão nesse ponto. Então, num auditório de 30, 40, 50, 100 pessoas, você vai ter gente que está em diferentes pontos dessa régua. Então, o Viva a Plenitude ele foi pensado para a gente entregar o Evangelho, encontrar as pessoas onde elas estão, e respeitar onde elas estão, e conduzir esse processo de maneira que essa aterrissagem do Evangelho na vida delas seja um processo planejado, um processo estruturado, e que elas tenham capacidade de absorver na velocidade e a partir do nível de prontidão que elas têm. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o Viva a Plenitude e o que ele não é. Porque as pessoas dizem assim, o Viva a Plenitude é um programa de saúde. Ele não é um programa de saúde, ele também é um programa de saúde. Mas ele é mais do que apenas um programa de saúde. Não desmerecendo o programa de saúde, muito pelo contrário, é um pilar fundamental do programa Viva a Plenitude, o braço, o módulo de saúde, mas ele é mais amplo. Ele é mais amplo por razões objetivas, que é de buscar as pessoas nos seus diferentes momentos, nos seus diferentes níveis de prontidão e interesse por áreas específicas. Então, ele é mais amplo. E aí eu queria falar exatamente sobre isso. Por que a gente adotou uma estrutura modular no Viva a Plenitude? Nós adotamos a estrutura modular, ou seja, com módulos, exatamente porque a partir dessa estrutura modular, nós podemos trabalhar o que a gente chama da chave do interesse. Nós temos pessoas diferentes, com interesses diferentes, necessidades diferentes, motivações diferentes, e essa estrutura modular, ela permite que a gente vá atender a esses diferentes públicos com diferentes interesses. Então, nós vamos ter pessoas que vão chegar com interesse em saúde, tem pessoas que vão chegar com interesse em energia, tem pessoas que vão chegar querendo com foco no seu desenvolvimento pessoal, no seu crescimento pessoal, tem pessoas que vão chegar buscando solução para os seus relacionamentos, e tem as pessoas que vão chegar já com interesse em espiritualidade. Então, quando nós trabalhamos essa curva essa estrutura modular,
nós permitimos que a estrutura de cada programa, né, numa determinada sessão, ela tenha conteúdo para atender a esses diferentes objetivos. É claro que a gente espera que todos consumam e sejam beneficiados por todos os módulos, mas as pessoas entram por portas diferentes do programa e depois elas vão descobrindo que há uma conexão, uma inter-relação entre os diversos módulos. E eu costumo dizer que, quando a gente está fazendo esse tipo de ação, os facilitadores, por exemplo, né, aqueles que estão à frente, e eu costumo muitas vezes estar nesse papel, eu costumo dizer que a gente sabe o que está falando, mas não tem ideia do que as pessoas estão ouvindo. E eu queria contar um exemplo rápido aqui. Em 2005, né, faz um bocado de tempo isso já, hein? 2005, eu tinha um grupo e nós estávamos fazendo o evangelismo numa grande igreja aqui em São Paulo, uma igreja que chama-se José Bonifácio, na zona leste de São Paulo, uma igreja de uns 800 lugares. E num domingo à noite, eu estava pregando um sermão que falava assim rapidamente sobre sinais da volta de Cristo e dava assim, uma visão geral desde os sinais da volta de Cristo até o começo do milênio. E nesse sermão eu passava rapidamente pelo tema da ressurreição dos mortos. Mas nesse dia, por alguma razão, que eu só fui descobrir depois, e que não foi intencional minha, eu me demorei longamente no tema da ressurreição. Não estava no meu script, era para eu gastar ali 4 ou 5 minutos no tema da ressurreição, e naquele dia eu gastei ali uns 20 minutos falando sobre o tema da ressurreição. Quando terminamos e fomos à porta nos despedir das pessoas que estavam ali, um cidadão de uns 50 e poucos anos, e ele veio até mim, me olhou nos olhos, me abraçou, se afastou e disse, com os olhos marejados, ele disse: irmão, essa noite você falou para o meu coração. Está fazendo exatamente 6 meses que minha esposa e eu, numa sequência de 4 semanas, perdemos os nossos 3 filhos. De maneira que assim, a gente sabe o que está falando, mas não sabe o que a nossa audiência está ouvindo. Então, essa estrutura modular ela é importante, porque quando você traz as pessoas para esse programa, você vai pegar as pessoas nos diferentes momentos da sua vida. E essa é uma grande oportunidade para o Evangelho trabalhar. Eu queria falar um pouquinho sobre essas chaves de interesse, porque aí agora é importante que depois os facilitadores desses módulos eles tenham em mente isso. Na área no módulo de saúde e energia, nós temos alguns gatilhos que disparam os interesses e, na verdade, retratam algumas realidades das pessoas que estão ali participando. Então, você vai encontrar agora, nesse momento, um interesse potencializado no tema saúde e energia pela pandemia. A pandemia potencializou esse tema, esse interesse no cuidado da saúde, da prevenção. Né? Eu costumo dizer que não é o vírus que é forte, né? É o sistema imunológico que está fraco. Né? Então, as pessoas estão mais interessadas nisso. Por outro lado, nós temos hoje uma crise global de doenças crônicas não transmissíveis, são aquelas doenças que a gente pega por comportamento, pelo estilo de vida. Aí vocês têm médicos aí na equipe, a doutora Bárbara está com a gente aqui, não sei se tem mais alguém da área médica aqui, mas, enfim, o fato é que hoje nós temos praticamente 70% dos brasileiros têm pelo menos uma doença crônica não transmissível. Né? Então, aqui a gente tem uma chave de interesse muito grande, porque grande parte dessas doenças crônicas elas são reversíveis, elas podem ser revertidas através de estilo de vida. Né?
e aí nós temos dois grupos. Nós temos os grupos dos doentes que são sintomáticos, eles já manifestam a doença, eles já têm sintomas, eles estão mais sensíveis, e tem aqueles que estão ainda não, né? Tem as pessoas que chegam motivadas no módulo saúde e energia, motivados por estética e beleza, né? Querem recuperar ali o seu peso ideal, ajustar sua circunferência, querem ganhar uma pele mais bonita, querem ter uma aparência mais saudável. Então, estética e beleza também são gatilhos importantes desse módulo saúde e energia. Tem um grupo que é o grupo que está interessado em performance. Eles não estão doentes, não se sentem doentes, mas eles querem mais energia, querem ter mais capacidade de realização, de produção, de foco, de concentração, melhorar a sua memória, melhorar o seu controle emocional e tal, porque estão naquele momento da vida de realizar, de produzir, de conquistar. Então, a saúde aqui ela se torna um gatilho importante também, só um motivador importante para suscitar interesse. E também prevenção, né? Que é como prevenir doenças, evitar doenças, etc. Esse é o módulo Saúde e Energia. No módulo Minha Vida, é o módulo em que a gente recebe as pessoas em diferentes momentos das suas vidas. E aqui tem um aspecto importantíssimo. As pessoas, quando estão passando por momentos de crise, momentos de transição, ou momentos de expectativa ou de tomada de decisão na sua vida, elas estão mais sensíveis, elas estão mais abertas, né, a receber orientações, a buscar orientações, elas estão mais abertas a pensar em mudanças e elas se tornam também mais abertas ao Evangelho. Então, aqui nós recebemos, assim, e a experiência tem nos mostrado isso, pessoas que estão cheias de expectativas, vivendo mudanças de carreira, pessoas que foram afetadas pela crise agora, com toda certeza, muitas pessoas estão sendo impactadas aí pela crise nos seus empregos, nos seus negócios, no seu trabalho, pessoas que estão vivendo ali relacionamentos em crise, relacionamentos partidos, pessoas que estão sobre relacionamentos abusivos. Eu me lembro que na última edição, a gente até tem esse depoimento, nós recebemos que era uma profissional altamente competente e a empresa onde ela estava tinha passado por um processo de reestruturação, ela tinha ganhado um chefe novo e essa pessoa estava assim sobre um regime assim de um relacionamento totalmente abusivo. Ela não estava sabendo como lidar com isso, com aquela situação. Então a gente vai receber esse tipo de pessoas ali, pessoas que estão chegando com sequelas emocionais, com autoestima baixa, pessoas que estão chegando com muitos sonhos, poucas realizações, muitas frustrações, e pessoas chegando em busca de crescimento pessoal. Então, esse módulo Minha Vida, ele vai trabalhar com essas dimensões, vai trabalhar com as pessoas que estão vivendo esses momentos. É importante que os facilitadores estejam atentos para ter essa sensibilidade. Eu me lembro que a Ellen comentou aqui no começo da nossa conversa de que a gente tem na equipe algumas pessoas que estão na recepção, estão circulando entre as pessoas, se relacionando e ouvindo essas histórias. E quando a gente começa a ouvir essas histórias podem ser encaminhadas aos facilitadores para que nas abordagens os facilitadores possam trabalhar isso. Então, é um trabalho que requer esse nível de envolvimento. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Requer esse nível de conhecimento, essa aproximação com as pessoas. E, por último, nós temos o módulo espiritualidade. O módulo espiritualidade, eu entendo que talvez seja o mais desafiador para acertar
o approach, acertar a abordagem dele. Porque, assim, com toda certeza, vocês vão acabar tendo aí no programa de vocês pessoas que elas estão no alto nível de prontidão espiritual, os da casa, por exemplo, muito provavelmente vocês vão ter pessoas da sua própria comunidade, igreja, participando, adventistas que vão estar com vocês aí. Então, com toda certeza, essas pessoas elas estão num nível de prontidão espiritual, pessoas que estão, às vezes, já engajadas, pessoas que estão ansiosas por crescimento espiritual. Vão encontrar pessoas que estão em fase de transição de vida, que elas estão abertas a receberem influência, mas vão encontrar pessoas que também elas não estão num nível de prontidão para receber a bênção. Algumas até ressentidas. Eu me lembro que a gente tem um depoimento, eu vou compartilhar depois, em algum momento, com vocês. A gente tem um depoimento de uma jovem psicóloga que era uma adventista que estava afastada da igreja. Na verdade, ela tinha sido excluída da igreja, e ela estava ressentida com a igreja, na verdade, né? E no final do programa ela se rebatizou e umas semanas depois ela foi chamada para representar a igreja numa missão da ADRA em Nova York. Então, você vai encontrar esse tipo de pessoa também, e algumas pessoas que estão céticas, algumas pessoas têm preconceito com a religião, e você vai ter casos de pessoas que elas vão adorar o módulo saúde e energia, vão adorar, amar o módulo minha vida, e elas só vão suportar o módulo espiritualidade no começo, né? Depois, a tendência é que essa curva ela mude, não é? Então, é importante entender isso, né? E aí, eu sempre procuro ajustar o meu pitch por aquele que tem mais dificuldade de receber. Senão a gente acaba dando uma overdose para quem não está preparado para receber, né? Então, eu costumo dizer assim que para quem nunca teve nada, um pouco é muito. Então, o processo de dosagem do módulo espiritual, ele pode ser suave. E a gente vai falar um pouco sobre isso, de como essa metodologia foi montada, eu vou demonstrar isso. E na minha terra, eu sou mineiro, né? Então, na minha terra, a gente tem uma expressão que diz assim: devagar também é pressa. E no que diz respeito a comunicar essas verdades espirituais mais densas, aqui, então, é importante que a gente vá pensando no longo prazo, apresentar a dimensão espiritual sob uma perspectiva motivacional. Tem algum áudio? Ok. Apresentar a perspectiva de uma maneira suave, de uma maneira gradativa, né? Muito bem. Agora, um fenômeno que acontece, e isso a experiência me mostrou isso, quando essa experiência de ministrar o programa de forma multidisciplinar e sempre tem uma regra de que a gente sempre trabalha o módulo de espiritualidade por último. Tem uma razão que a prática mostrou isso como relevante. Quando nós apresentamos temas que impactam positivamente a vida das pessoas, sobre a sua saúde, seus níveis de energia, seu nível de saúde física, mental, emocional, seu bem-estar, quando nós somos relevantes para as pessoas e ajudamos as pessoas a desenvolverem uma autoimagem positiva, a fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança, quando nós ajudamos as pessoas a desenvolver autoconsciência e autorresponsabilidade e desenvolver um comportamento proativo, e elas começam a ver que elas se tornam mais realizadoras, que elas
começam a encontrar um foco para as suas vidas e as suas vidas começam a ganhar um novo movimento, um novo significado. Quando nós ajudamos as pessoas a melhorar os seus relacionamentos, aumentar a sua capacidade de realização e desenvolvimento, nós construímos uma relação de confiança e geramos nessas pessoas uma sensação de gratidão, e esse processo faz com que essas pessoas comecem a olhar e dizer assim, nossa, mas essas pessoas aqui do Viva a Plenitude, elas melhoraram a minha saúde, eu tenho outro nível de saúde hoje, e com poucas semanas as pessoas já começam a sentir diferença, se elas começam a praticar aquilo que está sendo ministrado, elas se sentem com mais energia, elas se sentem mais motivadas, a sua mente fica mais clara, o seu controle emocional melhora, assim, elas sentem efetiva diferença. Então, elas começam a pensar assim, nossa, essas pessoas elas estão me influenciando positivamente, eu posso confiar nessas pessoas. E aí elas começam a se tornar um barro mole para você falar das questões espirituais. Tudo faz sentido. Quando ela já abriu para você falar de saúde e energia, fez sentido. Quando ela se abriu para você falar sobre como ela pode ter uma vida melhor, e você vai falar sobre a espiritualidade, ela começa a olhar, isso funciona para esse pessoal, isso vai funcionar para mim também. Então, nesse ponto, é importante essa metodologia de usar a estrutura modular e que conduz ao modo de espiritualidade, que sempre fica por último em cada sessão, ela é importante, porque é a partir daí que a gente constrói essa autoridade, gera confiança e gera abertura nas pessoas. Ok? Aqui a gente está repetindo uma frase que ela é muito conhecida, né, que era o método de Cristo, de nós nos aproximarmos das pessoas e demonstrarmos interesse pela saúde delas, pelo nível de energia delas, pelo nível de bem-estar dela, pelo seu crescimento pessoal, pela melhora dos seus relacionamentos, pela realização da sua vida. E então, depois de fazermos isso, a gente está preparado para dizer, siga-me. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa expressão siga-me. Essa expressão ela é muito importante no dia da jornada Life Academy, e eu gosto dessa expressão, eu gostaria que você sempre se referisse, de sugerir, né, que você sempre se referisse ao Life Academy como uma jornada. E desde o primeiro momento, quando apresentarem o programa, quando forem trabalhar as pessoas, vocês convidassem as pessoas para participarem de uma jornada. A doutora Bárbara me mandou algumas comunicações ontem, falando sobre a dimensão do programa, né? Nós, originalmente, apresentamos um exemplo, uma estrutura sugestiva de 8 semanas, depois falamos do modelo de 12 semanas, e ontem ela fez algumas ponderações, e a gente entendeu que talvez seja mais oportuno para vocês trabalharem no primeiro momento com 8 semanas, e depois vocês podem fazer uma extensão do programa de mais 4 semanas, mas ficaria inicialmente com esse convite para essa jornada de 8 semanas. Né? Tem uma razão para a gente falar numa jornada alongada no tempo. Né? Quais as razões? 2 razões principais. Tem várias, mas eu quero focar nas 2 centrais. A primeira razão, o primeiro objetivo de nós fazermos isso numa jornada é que esse programa Viva a Plenitude é um programa de mudança de vida, de transformação de vida. E mudanças bem-sucedidas, mudanças consistentes, elas precisam de tempo para acontecer. Eu sou radicalmente contra alguns programas em que as pessoas são jogadas no final de semana e num regime de imersão, de um regime de imersão exaustivo, inclusive, projetado para ser exaustivo, em que as pessoas elas são
colocadas sob uma sobrecarga exaustiva de informação, o sono suprimido e uma série de fatores que são trabalhados para colocar as pessoas com a sensibilidade à flor da pele, e aí essas pessoas se tornam manipuláveis e elas tomam decisões impulsivas, elas saem com a sensação de que a vida delas foi transformada naquele final de semana, e aí, daí a alguns meses, a vida dessas pessoas está no mesmo estágio que ela estava, né? Então, mudanças duradouras, profundas e significativas, elas precisam de reflexões sérias, profundas e significativas, e de tempo de amadurecimento dessas decisões, de comprometimento com essas decisões e de mudanças efetivas que precisam acontecer. Não adianta mudar aqui apenas na minha forma de ver, se efetivamente eu não mudo. Então, a ideia de ser uma jornada mais longa é exatamente para isso, para dar tempo das pessoas irem gradativamente pensando, refletindo, tomando decisões, fazendo mudanças gradativas, consolidando pequenas mudanças e até lá na frente elas poderem dar saltos nas suas vidas. A segunda razão pela qual o Viva Plenitude ele é uma jornada alongada no tempo, é para permitir que nós desenvolvamos relacionamentos com essas pessoas, para criar relacionamento com essas pessoas, para conhecermos essas pessoas, entendermos quem elas são e elas perceberem que elas são importantes para nós. A Ellen disse aqui que na recepção, né, na estrutura de recepção, a gente procura ter pessoas que se identificam com essas pessoas, que guardam informações sobre essas pessoas. Então, se fulano hoje comentou comigo que, por alguma razão, tinha alguém doente na sua família, na semana seguinte, alguém vai se lembrar de que aquela pessoa na sua família estava doente, vai perguntar por aquela pessoa, vai desenvolver interesse naquela pessoa. Isso aqui, esses processos são importantíssimos para desenvolver relacionamentos. E desenvolver relacionamentos, porque o que a gente precisa entender aqui nesse processo do Viva a Plenitude é que ele está conectado com aquele chamado de Cristo, que ele nos mandou fazer discípulos. Agora, é interessante que ele não diz ali discípulo de quem, né? Quem é seguidor de quem? Vão e façam discípulos, né? Então, agora a gente entende isso em Paulo. É quando Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que eu quero dizer aqui com isso é que pessoas seguem pessoas. Pessoas seguem pessoas. Então, nós somos chamados para fazer discípulos, para pessoas poderem nos seguir como nós seguimos a Cristo. O que eu quero dizer aqui com isso? É que nesse processo de construir relacionamento, é muito importante que os facilitadores, principalmente, não apenas toda a equipe, mas os facilitadores, haja uma continuidade nos facilitadores. Cada semana, a cada sessão, em cada módulo, eles são entrelaçados. Tem um fio condutor de uma semana para outra, de um encontro para outro, de uma sessão para outra. E é importante que haja uma conexão entre o que foi falado na semana anterior, que vai ser falado nessa semana, que vai ser falado na seguinte, que haja esse link, essa conexão. E o que acontece? Cada vez que um facilitador ele aparece, ele surge, ele não é aceito imediatamente. Aqui, imagina, são palestrantes, pregadores, assim por diante. Vocês sabem que quando a gente vai fazer uma palestra, vai fazer uma pregação, os primeiros minutos, os primeiros momentos desse speech, dessa fala, eles são gastos para construir uma ligação com o público.
para criar aproximação, para construir autoridade, no sentido de que aquelas pessoas olhem assim, não, bom, se o Moura vai falar, não, tudo bem, o Moura me parece que realmente está qualificado para falar sobre esse tema, ele tem autoridade para falar sobre esse tema. Então, esse começo, essa aproximação, os primeiros encontros, são os encontros para construir empatia, para criar confiança e construir uma autoridade, porque nós vamos começar a trabalhar sobre temas que vão requerer das pessoas reflexão, tomada de decisões, mudança de vida. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa que está aí tentando mudar a minha vida? Ela tem autoridade para fazer isso? E uma vez que eu passo a confiar numa pessoa e ela construiu acesso à minha mente, é ruim ficar trocando essa pessoa, porque a próxima já vai ter que começar tudo de novo, todo esse processo de conquista de novo. Agora, na jornada, a gente vai conduzindo. Então, normalmente, nós aqui limitamos a 2, no máximo 3. Na jornada de 8 semanas, eu já não faria com 3. Numa jornada de 12 semanas, até 3 facilitadores, no máximo, em cada módulo. Mas sendo que, se eu tenho 2 facilitadores em cada módulo, é importante que ambos estejam sempre presentes em todos os eventos. Primeiro, para serem vistos. Segundo, para serem vistos que trabalham para serem vistos trabalhando juntos, que há uma correlação entre um e outro. E segundo, para que um saiba o que já foi dito e que na sua conexão, na sua próxima participação, ele possa trazer um pouco daquilo que foi e dar continuidade e ser um processo contínuo e não uma interrupção e começo de alguma coisa nova. A Ellen parece que levantou a mão, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Oi, Gerson. Não, eu queria... Você falou da questão do relacionamento, né, que os facilitadores têm com o público. E essa questão da régua que você colocou é muito importante, porque as pessoas não estão no mesmo nível. E esse relacionamento, esse envolvimento, ele vai ajudar também no andar da palestra, dos assuntos que estão sendo tratados, porque ele desperta nas pessoas aquilo que ela não sabia, que ela sentia, que ela era, a forma como ela via. Então, muitos ali que estão assistindo, às vezes se sentem perdidos, né? E se descobrem ali durante o curso. Então, esse facilitador, ele tem esse feeling de acolher esse momento também, que a pessoa fica meio sem chão. Alguns ficam sem chão, outros se descobrem, outros pensam em tudo aquilo que não conseguiu e entende de uma outra forma. Então, é a hora que você vem com esse suporte, né? O que passou, passou, agora é a chance de mudar, de fazer diferente. Então, é um momento que as pessoas vão parar para pensar e vão se questionar, né? Então, esse facilitador, nesse acolhimento, nesse relacionamento, ele é um parceiro, né? Dizendo de que, calma, né? Nós vamos caminhar juntos, né? Como o Gerson falou, é uma jornada, né? Você não está sozinho, você tem uma equipe que te ampara, você tem um Deus que olha por você. Então, é fundamental. Só para reforçar, Gerson, essa questão do relacionamento. Obrigado, Ellen. A doutora Bárbara também quer compartilhar. O seu microfone está fechado, doutora. Bem, então é o seguinte, assim, reforçando um pouquinho isso agora que vocês estão falando, eu achei uma sugestão bem interessante que o pastor Sidionil comentou, da gente estar, digamos assim, na recepção, tendo, tipo, uma pessoa responsável para cada 5 participantes, né? Porque daí essa pessoa vai estar, assim, tipo, acompanhando também essas pessoas durante a semana, vai estar sentando perto, vai estar, né, fazendo, assim, uma parte de intimidade, né? Então, isso seria
eu penso que é uma equipe da recepção, né? Relacionado à equipe da recepção. Da Tá certo. recepção e da equipe dos facilitadores, tá? Ok. Dos Certo. facilitadores. Então, não é excludente, a gente precisa juntar esses esforços aí, certo? Entendi. Porque Queria- assim, é muito comum, né? Inclusive, aqui quando a gente estava fazendo no Espaço Novo Tempo, a última edição que nós fizemos era eu e minha esposa sempre chegávamos ali no Espaço Novo. A minha esposa é responsável pela área de Ministério Gourmet lá, que é responsável pelos lanches. Então, nós chegávamos ali por volta das 4h30 da tarde, na sexta-feira. Nós já chegávamos lá no espaço e ela ia cuidar da organização, de preparar o espaço e tal, e os lanches e tal, e eu já ia me concentrar para preparar os temas que a gente ia abordar. E a partir de um determinado horário, era muito comum eu receber pessoas que queriam ter algum tipo de orientação específica, ter uma conversa específica, não só eu, o Luiz Costa, que é um outro facilitador do grupo, e assim por diante. A gente é muito comum que a gente receba pessoas que durante o lanche querem chegar, bater um papo, tirar uma dúvida e tal. Então, esses são momentos muito importantes para a gente construir relacionamento com essas pessoas, e aí é um momento em que elas realmente se abrem, não é? E a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho um pouco mais personalizado do que esse trabalho que é feito no conjunto. É, é bem, bem interessante visualizar isso, porque eu não estava assim, visualizando com esse nome até, né? Com essa Uhum. identificação. E outra coisa também que você comentou, que foi uma decisão um pouquinho, foi um ponto de vista, na verdade, um pouquinho da Fabrícia e meu. Até por sinal, de repente a gente podia te apresentar um pouquinho o pessoal que está aqui. Então Mas eu queria conhecer. não sei se esse é o momento, mas, por exemplo, logicamente que a gente está um pouquinho à frente de tudo isso, e eu tenho momentos assim que a gente fica um pouco agoniado, né? Logicamente nós estamos trabalhando, né, com uma equipe que nunca viu, a maior parte do pessoal nunca viu o Viva Plenitude, né? Então, a gente fica um pouco assim inseguro da gente assumir uma jornada de 3 meses. 2 já não é fácil, 3, mas é porque a gente ficou pensando, né? Até a Fabrícia estava levantando isso, né, Fabrícia? Que de repente a gente segurar o nosso pessoal mesmo, né? Com o mesmo nível de qualidade de interesse, assim, do começo até o final, poderia não ser tão fácil, né? Logicamente que, então, é um pouquinho, por isso. Nós, de repente agora, se você achasse que era o momento, a gente podia até ir perguntando aqui, se você quiser conhecer, Uhum. o Moura, eu gostaria de levantar, então, eu não sei se tem alguém aqui, o Claudinei, a Camila, o Albuquerque, né, que é um super parceiro, a Maria Inês, que está aqui, eu não me lembro. Eu não sou a melhor pessoa, assim, de conhecer todo mundo, né? Então, eu queria poder, assim, para o pessoal que está, que bom que a Camila está aqui também, então, para o pessoal nosso que está aqui, assim, né, que tem as suas funções, eu queria isso mesmo que a Ellen falou. Se vocês puderem abrir a câmera, tá? Para a gente poder. Eu estou meio despenteada também aqui, ó, não tem Só para a importância, gente se conhecer. não passei perfume nem nada, né? Então daí seria interessante, né? Então, tem pessoas que não são da nossa igreja, como a Marilda, o Albuquerque, mas a gente está contando com ele, né? São pessoas assim muito amantes dessa mensagem, sempre estão com a gente, né? Então vamos lá.
A Fabrícia vocês já conhecem, não sei se a Ellen conhece. Bom, o Gerson já conhece, A né, Fabrícia Gerson? já tive o privilégio de conhecer. A Fabrícia está coordenando a parte da minha vida. Um grande desafio, viu, Gerson? Eu tive que convencer a Fabrícia de que ela é a pessoa. E até vou partilhar um pouquinho disso, Fabrícia, se me permite. Porque eu falei, Fabrícia, é o seguinte, a Fabrícia é aquela pessoa que tira a pessoa da rua, sabe? Então ela vai lá e insiste com o cara que mora na rua que ele tem que viver outra vida. Então daí eu falei, Fabrícia, é você a pessoa. Eu, não, mas eu acho que eu não vou dar, quem sou eu para poder estar lá falando? Eu falei, você. E tem um morador de rua que chama sapão, sabe? Eu falei assim, você é o que tira o sapão da rua. Eu não tiro o sapão da rua, sabe? Ninguém aqui que eu conheço tira sapão da rua, mas você tira o sapão da rua. Então é você, a garota, que vai ajudar a gente no Minha Vida, sabe? Porque é diferente, não é, Gerson, fazer uma palestra do que fazer o Minha Vida, né? Eu imagino. Eu não tenho um perfil, eu acho, para fazer o Minha Vida. Poucas pessoas, eu acho, que têm, de fato, essa, sabe, essa energia que a pessoa percebe no gesto, na voz, né? Então, essa semana, eu acho que eu convenci a Fabrícia, né, Fabrícia? É você que a gente precisa. Então, É que bem legal. eu estava com um pensamento distorcido em relação a... Né, eu entendi assim, que para estar à frente, falando sobre mudança de vida, propósito, missão, eu encontrar o sentido, eu tinha que já estar, né? E como eu ainda entendo que eu estou um pouco perdida, falei, eu não sou a melhor pessoa para estar à frente, mas depois, quando ela disse da história do sapão, de tirar o sapão da rua e levar para uma nova vida, aí eu entendi que então é um chamado e eu vou aceitar o desafio. É sapão, é sapinho, é girino, a gente tira tudo da rua. Entendeu? Pois é. Então, para a gente poder não ter essa alternância, né, que o Gerson estava falando, senão a pessoa não se liga, né, Gerson? A área de saúde, a gente vai ter isso, vai ficar girando, mas, digamos assim, a área da minha vida e a espiritual não dá para a gente girar tanto assim. Tem que ter liga, tem que ter química, Conexão. tem que ter conexão, tem que trazer junto as Certo. pessoas. Né? Então, eu estou vendo aqui, assim, para a gente dar uma otimizada no tempo, porque eu até queria saber até que horas a gente vai, porque o conteúdo que eu tenho aqui nem era para perguntar até que horas, até que dia a gente vai. Né? Então, assim, eu queria entender que horas vocês têm planejado terminar hoje, porque assim, a gente precisava esgotar isso em 2 encontros. Né? Então, queria ver até que hora a gente pode ir, mas eu queria entender esse um pouquinho aqui. mais uma meia hora, o que vocês acham? Tá muito? Tudo Por bem? mim, tudo bem. E não levantar a mão é porque concordou. Ok. Assim, eu não quero que ninguém perca o ônibus para ir para casa, entendeu? Está todo mundo em casa já. Ok. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Depois a gente quer falar um pouquinho mais com todo mundo aí. Eu queria saber um pouquinho qual é o papel de cada um. Tá? Mas eu vou compartilhar com você agora, nesse restante final, eu vou compartilhar alguns depoimentos de pessoas que já passaram por esse programa, que vão ajudar vocês a perceberem um pouquinho do que a gente está entregando. Vocês vão ver aqui que as pessoas vão estar falando sobre não sobre Viva Plenitude, mas sobre Life Academy. No Espaço Novo Tempo Santana, a gente estava fazendo esse programa com outro nome, né? Faz o programa com outro nome por algumas razões. O programa Viva Plenitude ele estava na Associação Paulistana, ele ficou parado, foi a doutora Bárbara que tirou ele da prateleira esse ano, né? E ele era da Associação Paulistana, então, em respeito lá à Paulistana, a gente estava operando com outra marca, etc. Mas a estrutura do programa é a mesma, né? Então, principalmente esse programa que vocês vão fazer. Então, eu vou compartilhar alguns depoimentos, são de
pessoas que participaram desse programa. Esse primeiro depoimento que eu vou compartilhar aqui agora era de uma jovem que não era adventista e que veio para o programa. Okay? Então, compartilhar aqui o primeiro. Bom, eu conheci a Life Academy através de uma grande amiga minha, que me apresentou o programa. Antes de entrar na Life Academy, eu já trabalhava com o que eu gosto, né, com o que eu achava que realmente era a minha missão de vida, só que eu não tinha a perspectiva de crescimento e não sabia como desenvolver aquilo que eu fazia de melhor. E quando eu entrei na Life Academy, eu tinha realmente uma expectativa muito grande. E quando o programa foi apresentado, a primeira impressão que eu tive era de que realmente era um programa de grande valor. O que mais me chamou a atenção é quando eu não estava na Life Academy, eu realmente estava sem foco, sem rumo, sem direcionamento, sem perspectiva de crescimento. E eu via que entrando naquele programa, né, no Life Academy, eu iria ter um direcionamento, iria ter mais foco, mais direcionamento, iria me conectar comigo mesma, me reconhecer, saber qualidades, quais eram os meus defeitos e poder trabalhar de uma forma positiva em cima das minhas qualidades, me reconhecendo melhor. E logo depois que o programa finalizou, eu realmente pude entrar no campo de ação com mais garra, com mais segurança, e poder superar as minhas expectativas para vencer o jogo. E é isso, eu acho que todo ser humano deveria fazer esse programa, porque ele aborda os principais temas da vida de uma pessoa, que é carreira, relacionamento, saúde, espiritualidade. E a gente precisa saber por que a gente veio no mundo, e eu acho que o Life Academy, ele realmente mostra por que a gente veio e qual é a nossa missão aqui nesse mundo. Então, esse é o caso de uma pessoa que passou pelo programa e, como eu disse, ela não era adventista, e quando ela terminou o programa, ela criou um ministério de trabalhar com musicalização de crianças abandonadas, sabe? Então, é um pouco disso que a gente está falando, ok? Bom, agora eu queria trabalhar aqui uns conceitos para os facilitadores, que é muito importante para os facilitadores eles construírem autoridade sobre o que eles estão falando, né, para que ele possa ser visto por aquela pessoa que tem algo a acrescentar. O Platão, ele dizia que é fácil a gente ser eloquente sobre o que a gente sabe muito. Assim, é fácil você falar bastante sobre o que você conhece bastante, né? Então, qual é a chave aqui? A chave é o preparo, né? A chave é o preparo. Eu costumo dizer assim, ninguém é grande por acaso, né? Ninguém é grande por acaso. É importante dominar o tema, saber contextualizar o tema, né? Como transferir aquele tema para a realidade daquele público. Isso a gente consegue fazendo através do preparo. Eu organizei uma sessão, e eu tenho a impressão que a gente vai acabar fazendo essa sessão na semana que vem, em que eu quero passar módulo por módulo e mostrar o objetivo de cada módulo, qual é o foco de cada módulo, qual é o desafio de cada módulo, para deixar um highlight assim, bem preciso e mostrar como um vai se conectando com o outro. Okay? Eu quero fazer isso usando o guia dos facilitadores, que é a sequência correta que ela está lá. Isso eu vou deixar bem claro ali. Uma das coisas que... tem uma frase na Bíblia que eu morro de vontade de tirar ela, mas eu não tiro porque foi Cristo quem colocou, então ter problema com Cristo, né? É a última pessoa no universo com quem eu quero ter algum problema, mas ele em um determinado momento, ele disse assim, que os filhos das trevas da sua geração
eles são mais hábeis do que os filhos da luz. Na verdade, ele diz assim, que quando os que são do mal querem fazer do mal, eles se preparam muito bem para fazer o mal. Eles têm um requinte de preparação, de atenção aos detalhes e tal. Eles fazem o mal com maestria. E, às vezes, a gente, porque tem o melhor conteúdo, porque a gente tem um conteúdo que supera a qualidade daquilo que o mal oferece, nem sempre a gente se dá atenção ao cuidado de se preparar com o mesmo esmero que os que são do mal se preparam para fazer. O meu desafio é sempre esse. Não há substituto para a preparação, mesmo. Né? Então, 1 hora de palestra bem feita para acertar o alvo, ela vai precisar aí de umas 15 horas de preparação. Sabe? Então, é importante isso. Dominando. A doutora Bárbara, ela fez um comentário, disse, é a primeira vez que a gente vai fazer, ainda não vimos fazer, etc. e tal. Eu sei que vocês têm gente muito competente, muito boa para fazer isso, não me preocupa, mas, de qualquer maneira, a gente se coloca aqui à disposição para os facilitadores que quiserem, antes das suas palestras, e eu até diria que isso poderia ser feito com alguma antecedência, se quiserem bater um papo com a gente aqui, não para a gente ensinar a fazer, mas para a gente poder dar alguns insights. Olha, tem esse caso, tem esse exemplo, tem isso, aqui você vai encontrar esse tipo de pessoa e tal, a gente pode fazer isso, não tem dificuldade. Nós estamos a serviço desse projeto, desse programa, então, o que for possível, podem contar com a gente. De qualquer maneira, a gente vai fazer ainda no próximo encontro, hoje acho que não vai dar tempo mesmo, talvez eu faça só uma primeira parte aqui, só para vocês terem uma ideia, mas a gente vai dar essa visão geral. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ficar à disposição aqui dos facilitadores que quiserem para dar subsídios materiais, ajudar com os visuais, aquilo que for necessário para vocês terem um grande programa aí. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a didática da jornada. Muitas vezes a gente imagina assim, bom, eu tenho uma jornada, são 8 semanas, a doutora Bárbara até falou, talvez seja mais difícil ele fazer 12 no primeiro momento e tal, beleza. Assim, mas é importante entender que antes da gente estar preocupado, no começo de uma jornada com essa, em descarregar conteúdo e informação, nós temos um objetivo que precisa ser atendido antes. Os primeiros encontros, a gente tem algumas coisas que são mais importantes do que o conteúdo. Não que a gente não vá entregar conteúdo, mas a gente tem algumas preocupações anteriores, que é conquistar o engajamento das pessoas. Trazer as pessoas para dentro do programa e criar nessas pessoas uma motivação, um desejo, um compromisso delas ficarem no programa, delas avançarem no programa. Né? Então, os primeiros encontros, eles têm esse objetivo. E eles têm eles passam por um processo de a gente construir algumas imagens na mente dessas pessoas. Tem um fenômeno muito interessante, chama-se imprint. É o poder que as imagens têm na mente do ser humano. Em algum momento a gente pode falar um pouco mais profundo disso, mas foi feita uma experiência muito interessante com patinhos. Existe um fenômeno na natureza que é assim, quando o patinho sai da casca do ovo, a primeira coisa grande que ele vê que se movimenta é a mãe dele, ele vai seguir ela. Então, se você pegar lá um monte de ovos de patinho lá, que estão prontos para serem chocados, e você colocar um cachorro, elas vão seguir aquele cachorro como se fosse a pata. Aquilo cria uma imagem na mente dela, elas vão seguir aquilo. Isso tem um aspecto importantíssimo no processo de nós trabalharmos nesse começo, de nós construirmos imagem na mente das pessoas que elas sejam dispostas a seguir.
Então, nós temos que, nesse primeiro momento, construir alguns sonhos na mente das pessoas. Esses sonhos, eles estão associados a alguma coisa que essas pessoas querem muito. As pessoas são movidas por desejos. Então, eu preciso criar na mente dessas pessoas um desejo por uma vida melhor. Algumas pessoas que estão sem saúde, com saúde. Algumas pessoas que estão sem rumo, encontrarem rumo. Algumas pessoas que estão sem foco, encontrarem foco. Algumas pessoas que estão com relacionamentos partidos, encontrarem relacionamentos melhores. Algumas pessoas que sonham muito, realizam pouco, delas passarem a ser pessoas que realizam mais dos seus sonhos e assim por diante. Então, aqui tem um conjunto de fatores, de elementos que a gente pode trabalhar nessas palestras iniciais, em que a gente vai ajudar essas pessoas a enxergarem como pode ser a vida delas se elas fizerem essas mudanças e mostrar que essas mudanças são atreladas a participar dessa jornada, desse processo. Então, aqui é um momento em que eu sempre recomendo aos palestrantes conseguirem, nas suas palestras iniciais, obterem pelo menos 5 sims das pessoas, sims mentais dessas pessoas. E, para esses sims, elas fazerem uma grande promessa. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que eu estivesse começando ali o módulo Saúde e Energia. Eu poderia dizer assim, você é do tipo de pessoa que às 3 horas da tarde costuma estar cansado e sonolento, e aí você percebe que a sua produtividade ela cai. Você tem dificuldade, às vezes, de controlar as suas emoções e você se sente, muitas vezes, entediado, ansioso. Você, às vezes, tem dificuldade para lembrar coisas que antes você não tinha. Você percebe que a sua memória já não é mais a mesma coisa que ela era. Não é? A sua concentração costuma ser... Você leva mais tempo para fazer coisas que você, às vezes, fazia muito mais rápido, com muito mais qualidade anteriormente. Se você disse sim para pelo menos uma dessas questões, eu quero que você continue nesse programa, porque eu vou te mostrar como existe uma relação entre o seu estilo de vida e esses fenômenos, e como mudanças simples na sua vida, que você vai aprender nesse programa, podem te dar um novo nível de energia, e você não vai estar mais cansado às 3 horas da tarde, você vai ter mais foco, concentração, você vai ver que a sua memória não foi perdida, ela pode ser recuperada, e você vai se sentir com muito mais calma, controle emocional para enfrentar os desafios da vida. Vocês percebem? Aqui a gente está construindo uma dinâmica de obter alguns sims, de você suscitar alguns desejos, alguns problemas, algumas dores e tal, e depois você faz uma promessa. Agora é o seguinte, você tem que participar dessa jornada. Isso não é uma coisa que vai acontecer agora, no curto prazo, é um processo. E aí as provas sociais, como eu mostrei aqui esse depoimento, são muito importantes, de você poder usar. Por isso que eu acho que, por exemplo, os facilitadores que quiserem, eles podem conversar com a gente, porque a gente pode dar inúmeros relatos de centenas de casos que ele pode usar, de dizer assim, olha, pessoas que já passaram por esse programa, elas estavam nessa situação e agora elas estão nessa situação. Elas saíram, pessoas que estavam há 3 anos lutando com regimes, dietas e não conseguiam perder peso. Em 12 semanas, essas pessoas perderam 8 quilos, 7 quilos, 10 quilos, 12 quilos. A gente tem casos reais disso e tal. Então, atrelar esses gatilhos, são gatilhos que são importantíssimos para trazer as pessoas para dentro do programa. E obter um compromisso dessas pessoas, isso é muito importante que cada facilitador tenha em mente. Ele precisa chamar um compromisso, de dizer o seguinte, olha, o importante não é o que você ouve quando eu falo aqui, o importante é o que você faz quando sai daqui. A transformação, ela começa quando a classe termina. Então, o importante é que você pratique o que a gente está dizendo aqui, que você coloque em prática nessa semana, amanhã mesmo, você já comece a trabalhar isso na sua vida.
E, inclusive, aqui é um processo de a gente desafiar as pessoas, que dizer assim, olha, faça tudo que está sendo orientado, mesmo que isso não faça sentido para você agora. Mesmo que nesse momento isso pareça que não faz sentido, faça e teste. Assim, mente de cientista, experimenta. Na pior das hipóteses, você terá conhecido alguma coisa nova, terá experimentado alguma coisa nova. Outro aspecto importante é trabalhar nas pessoas a relação curto prazo e longo prazo. A maior parte das pessoas superestima o que pode obter no curto prazo e subestima o que pode obter no longo prazo. Então, é importante mostrar para as pessoas que as pequenas as transformações, elas começam num ritmo mais lento, elas começam num processo aritmético, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, assim por diante, vai crescendo, até que o somatório das pequenas mudanças que eles vão fazer nos hábitos de saúde, nos seus hábitos de relacionamento, enfim, na sua atitude mental, a combinação desses fatores é que vai levar a um salto lá na frente. Então, pequenos passos, pequenos progressos no começo para grandes saltos no futuro. É importante trabalhar isso na mente das pessoas. Já colocar a mente das pessoas preparadas para colocar a expectativa de ver grandes resultados lá na frente e mostrar a importância de que elas se envolvam com o processo, com o fazer cada coisa que é pedido, né? Então, isso é um compromisso que a gente sempre trabalha e repete em cada sessão. Faça o que é pedido, faça o que é pedido, pague para ver. E é importante, estou vendo que a Fabrícia está aí, né? A Ellen falou sobre isso. Em alguns momentos, você vai ver pessoas que estão tendo progressos. Então, às vezes, abrir ali 3 minutos no começo do programa para fazer um depoimento. Nunca dê o microfone, o Moura está aí, é um comunicador, ele pode falar isso. Nunca dê o microfone na mão da pessoa que vai dar testemunho, tá certo? Se ela pode roubar seu programa inteiro. Então, assim, faça uma pergunta, segura o microfone, deixa ela dar um testemunho rápido. Às vezes, nem é preciso deixar a pessoa, às vezes, se ela te autorizar, você só cita o caso dela, ela confirma de onde ela está, e ela fala uma coisa assim para não perder esse controle ali, mas é importante trabalhar esses depoimentos de provas sociais do que as pessoas estão vivendo ali, ok? Mais um aspecto importante. O processo é sistêmico, então uma parte está conectada com a outra. Então, fiz hoje o módulo Minha Vida, a sessão 1. Quando eu abrir a sessão 2 do módulo Minha Vida, no próximo encontro, o comum dele é sempre recuperar o que a gente falou no anterior. E aí introduz o segundo. Quando a gente vai para o terceiro, a gente faz ali uma conexão entre o primeiro, o segundo, e introduz o terceiro. Sempre trazendo esse fio condutor, porque as partes elas são todas interconectadas. Por isso que a gente falou que não é legal romper. É mais ou menos como se você fosse a um hospital, ou uma clínica, aí você fosse atendido um dia por um médico, ele te pede o exame, aí quando você volta é outro médico que vai ver o exame, depois quando você volta para a terceira consulta é outro médico, não sabe nada do seu caso, né? Então, é importante que haja essa continuidade, né? Agora, um outro aspecto importante aqui também, eu já mencionei isso aqui um pouco, mas eu quero destacar. É sempre importante fazer um alerta de que esse programa, a gente não oferece tratamento médico nesse programa. Muito embora ele tenha um módulo de saúde e energia, nós não estamos oferecendo tratamento médico e o papel do programa não é substituir o papel de um médico, ok? Então, a gente vai trabalhar estilo de vida e comportamentos, mas isso não substitui o papel de um médico. Até porque, em alguns casos,
a gente tem algumas pessoas que estão em zona limítrofe. Então, tem pessoa que está hipertensa, você não vai mandar essa pessoa que está hipertensa fazer um regime de exercício físico. A pessoa pode ter um infarto lá né, essa pessoa, antes de fazer um exercício físico, ela provavelmente vai passar por uma avaliação médica, né? Então, a mesma no minha as pessoas, às vezes tem pessoas que estão tomando medicamento e elas começam a sentir uma melhora, e é muito comum isso, né? A pessoa estava ali tomando medicamento, e aí ela começa a perceber que ela está tendo melhora, mesmo assim, antes de cessar a medicação, consulta seu médico. A mesma coisa, isso tem a ver com o módulo Minha Vida. A gente vai mexer com algumas questões comportamentais, alguns momentos de vida, e em que as pessoas elas vão sentir que tem coisas que não estão legais nas suas vidas. E quando você está dentro ali do cenário, é muito fácil essas pessoas se deixarem se envolver por uma visão, mas a realização dessa visão nem sempre é um estalo de dedo, raramente é um processo, e às vezes um processo difícil. Então, a gente sempre alerta as pessoas, não façam mudanças radicais nas suas vidas durante... Parem, reflitam, deixa sentar a poeira. Mudanças que não sejam disruptivas, tudo bem, mas pessoas que às vezes querem abandonar os empregos. Eu já vi, não no nosso programa, mas eu vi em outro programa, que é um desses programas de final de semana, que eu não gosto deles e tal, um indivíduo que ele descobriu que ele queria outra vida, não era aquela vida que ele tinha, e ele decidiu que, na volta, ele ia doar a empresa dele para os funcionários. Outra coisa. E deu um trabalho enorme da gente dissuadi-lo de fazer uma loucura como essa, né? A gente viu um caso de uma pessoa que estava com dificuldade no relacionamento, romper o relacionamento e não consertar o relacionamento. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesses processos e sempre evitar os limites. E algumas pessoas, a gente tem que dizer assim, olha, você precisa de um acompanhamento psicológico, às vezes você precisa de um acompanhamento psiquiátrico. É muito importante que a gente se guarde dessas questões, porque dentro desses programas, como dizem os baianos, vem de um tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, que são questões sensíveis, não é? Eu gostei que o Moura, logo no começo, ele disse assim, estou preocupado com a recepção, e eu acho isso um aspecto muito importante. Não só a recepção, mas todo o ambiente precisa se tornar um ambiente caloroso, precisa se tornar um ambiente vibrante, bem iluminado, bem limpo, bem organizado, as pessoas, se possível, uniformizadas, se vai ter um lanche, uma coisa bacana, bem feita, enfim, as pessoas precisam ser calorosas e, assim, criar um ambiente de encantamento e de experiências memoráveis. A gente faz aqui, na nossa edição, nós temos um diretor, a doutora Bárbara conheceu, eu não sei se mais alguém aqui conheceu o Luiz Costa. Ele é o nosso diretor de alegria. E, entre outras, ele é o nosso diretor de alegria. Então, nós temos sempre um módulo que começa com atividade dinâmica, em que a gente coloca as pessoas para se movimentarem, para fazer coreografia, para se desestressarem ali, para rirem um pouco e tal, e elevar os seus níveis de energia antes de começar o programa. Depois eu vou ver se... Eu acho que eu tenho alguns vídeos gravados desses momentos, eu depois vou compartilhar com a doutora Bárbara, né? São coisas que normalmente a gente faz com desbravadores, a gente faz com aventureiros, a gente faz com os adultos, eles amam,
e isso tem uma função de energizá-los, de descontraí-los, de produzir ali um pouco de endorfina, de prepará-los para aquilo que vem. Então, se vocês tiverem alguém com essas características aí, é muito bem-vindo para esse tipo de atividade ali, para criar esse ambiente de encantamento, né? Bom, eu não sei, eu tenho mais quantos minutos aqui, doutora Bárbara? Quem que tá com a mão no cronômetro aí? Se ninguém falar nada, eu vou continuar falando. Avança mais, então. A Ellen até riu, ela me conhece. As nossas sessões, eu vou compartilhar isso com vocês. Isso é uma confidência. Os nossos programas em Santana, né, eles começam às 8 para terminar às 10. Mas tem algumas sessões que... isso na sexta-feira, né, depois de uma semana. Mas tem algumas sessões que a gente termina 10h30, 15 para as 11, e o povo não vai embora. E depois que termina, o povo ainda fica de papo e tal. Às vezes é meia-noite a gente está saindo de lá, entende? Então, só para vocês terem uma ideia de com que peça vocês estão se metendo aqui. Vamos lá. Gerson, Pois não. são 9h40. Se você quiser arredondar para as 10, aí não sei se o pessoal... Tá, mais 20 minutos a gente encerra? Tá, então eu vou compartilhar aqui mais um depoimento que vai mostrar um outro momento de pessoas que vocês vão lidar com eles, e depois eu posso compartilhar vários depoimentos aí com o grupo, que acho que é importante vocês terem ideia dos momentos que vêm. Esse daqui é um indivíduo que ele começou o programa com a gente e ele, tipo assim, começou o programa, perdeu o emprego. Começou o programa, perdeu o emprego. E aí, deixa ele falar por si só aqui. Esse ano eu passei por muitas emoções. No momento anterior de entrar no curso do Life Academy, eu trabalhava numa corporação há 9 anos, era gerente do escritório, tinha toda uma segurança e uma estabilidade de todos esses anos que eu vivi. No período de março, fui viajar e quando eu voltei, eu já estava fazendo o curso do Life Academy e aí eu tive a surpresa de que eu seria dispensado. E o Life Academy, ele foi um curso que me ajudou muito nesse momento, porque eu já estava num momento incomodado com o profissional que eu passava e quando eu fui comunicado do desligamento, eu falei assim, nossa, agora eu preciso acelerar o meu processo de transição. E a Life Academy me ajudou muito nesse processo, porque eu pude conhecer muito bem aquilo que eu fazia de bom, que em muitos momentos a gente teve vários programas, né? E um deles foram as imersões. E uma das imersões, ela mexeu muito comigo porque eu pude me conhecer mais e conhecer as minhas habilidades, que para mim era algo natural. E quando eu passei a conhecer aquilo que eu fazia de bom, eu pude potencializar muito mais as minhas relações. Eu, graças a Deus, logo em seguida já me aloquei profissionalmente e a Life Academy, ela tem me dado essa segurança daquilo que eu sei fazer de melhor, né? Os encontros que ocorriam às sextas-feiras eram muito especiais, apesar de que eu já vinha com uma expectativa muito alta, porque eu conheci o programa, eu já tinha participado de outras imersões com o Gerson e para mim era um desafio muito grande participar, porque eu não queria estar ali para mais um programa, eu queria que realmente fizesse significado para a minha vida. E teve uma noite que foi abordado sobre as questões das mudanças, né? E
e todos nós queremos mudar, mas quem de fato quer pagar o preço da mudança? Eu me recordo que esse dia foi muito especial para mim, porque ele mexeu muito comigo. Nossa, eu me lembro que voltando, indo embora, eu chorava no carro, falava assim, meu Deus, que o senhor quer, né? Porque era muito difícil para mim e foi falado coisas que faziam muito sentido para minha vida e que eu não conseguia romper, né? E hoje eu estou num processo eu estou num novo momento profissional, estou numa outra corporação e estou muito feliz com o momento que eu estou passando. Então, o curso ele me ajudou a romper uma barreira muito grande para a fase que eu estou passando. Teve um outro encontro também que me chamou muita atenção, que foi falando sobre as conversas decisivas. E, nossa, esse impactou muito, porque eu pude enxergar várias falhas que eu cometia nos meus ambientes familiares, com os amigos, no trabalho, e como isso prejudicava a minha vida. E quando eu aprendi um pouco dessas ferramentas, como ele foi importante para as relações, como é possível a gente conseguir aquilo que a gente quer de uma maneira mais fácil, apenas tendo uma boa comunicação. Eu indico muito o programa, foi um programa que fez muito sentido para a minha vida, ele foi de fato transformador, ele me colocou num momento comigo mesmo, a gente até brincou, né, num dos encontros apaixonante, porque quando você conhece si mesmo, quando você valoriza aquilo que você faz bem, é algo que é transformador e eu consegui alcançar isso. Então eu sou muito grato ao programa, sou muito grato ao Gerson e estou muito feliz por tudo que aconteceu. Aqui, então, a gente tem um outro perfil, pessoas que estão passando por um momento de crise, de transição. E eu queria falar, então, concluir hoje falando um pouco sobre esse módulo, o Minha Vida. Eu queria fazer um highlight rápido sobre ele, porque o objetivo desse programa, do programa como um todo, é proporcionar às pessoas, especialmente aí no módulo Minha Vida, proporcionar às pessoas algo que elas raramente têm, que é tempo de qualidade com método adequado para elas terem um encontro com elas mesmas. A gente vive numa geração muito acelerada, muito superficial. As pessoas vivem as suas vidas com uma certa negligência pelas suas vidas. Elas vão vivendo um dia após outro sem parar para fazer reflexões mais profundas sobre quem elas são e o que elas estão fazendo com as suas vidas. Então, aqui nesse módulo, a gente para fazer um freio de arrumação, para fazer um momento em que essas pessoas parem para ter um encontro com as suas realidades. O objetivo natural é que elas saiam maiores do que elas chegaram, né? Maiores em todas as dimensões da sua vida. Mas, para elas saírem maiores, elas precisam ter um encontro com as suas verdades pessoais. É quando Cristo diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta, uma das verdades que liberta é o conhecimento de nós mesmos, da nossa própria realidade. E esse é um processo que ele pode ser motivador, é um processo libertador e um processo transformador. Agora, necessariamente, não se chega nesses 3 objetivos aqui sem dor. Não se chega, às vezes, sem dor. Esse rapaz aqui, o nome dele é Salvador, ele disse que tinha noites que eu ia chorando para casa. Os nossos encontros eram às sextas-feiras à noite, e era muito comum as pessoas dizerem, Gerson, eu saí daí, eu não consegui dormir aquela noite. Aliás, eu passei o final de semana inteiro processando essa informação. Então, em alguns casos, a gente precisa provocar algumas dores. E aí, eu sempre digo isso com muito cuidado.
né? Porque a gente tem pessoas que estão em regiões limítrofes, e, enfim, em alguns casos. Felizmente, vocês têm uma psiquiatra no grupo aí, a doutora Bárbara, e provavelmente devem ter psicólogos e tal, mas é importante que a gente vai passar por esses momentos, né? Vai levar essas pessoas por essas reflexões, mas é importante mostrar que isso é a chamada crise curativa, né? É a chamada crise curativa. Esse momento que a gente produz essa dor inicial, esse encontro, né? Porque assim, quando as pessoas começam a olhar para as suas vidas, elas podem ter dois sentimentos diferentes. Pode ter muitos motivos para celebrar, mas elas pode ser também um momento doloroso de olhar e dizer assim, o que eu fiz com a minha vida, né? E não era aquilo que eu gostaria. Ok, mas isso é um contexto que na Life Academy e no Viva Plenitude a gente chama de ponto de poder. Momento em que você olha e descobre que alguma coisa não está bem, não está como você gostaria, e aí você pode mudar. É o único momento em que você se abre para a mudança, é quando você reconhece que alguma coisa precisa ser mudada, alguma coisa não está bem. Aí, óbvio, e esse é o ponto em que a gente diz, olha, você descobriu alguma coisa que não está bem, não faça nada ainda, vamos trabalhar o método. E aí, o programa do Minha Vida, o programa associado com o programa de saúde e energia, associado com o programa de relacionamento e espiritualidade, vai dar instrumentos, ferramentas e vai dar condição para essa pessoa trabalhar essas mudanças. É óbvio que a gente não vai resolver todos os problemas das pessoas, né? A gente não tem essa pretensão. A gente vai colocá-las num bom caminho, numa boa direção, e muitas vão fazer muitos e grandes progressos ao longo do programa. Bom, era isso que acho que é possível a gente compartilhar hoje. No próximo encontro, eu queria passar todos os módulos, simular aqui os 8 módulos, com os desafios específicos de cada uma das etapas, de cada cada uma das sessões, com desafios de cada módulo, com insights, com dicas, enfim, para cada um dos módulos. Ok? Alguma colocação, alguma pergunta? A gente tem aí 9 minutos. Né? Quando que a gente vai poder participar? Próximo módulo. Não entendi? Deu uma falhadinha no seu áudio. Aliás, esse treinamento, o próximo treinamento. Eu tinha sugerido à doutora Bárbara que a gente fizesse às sextas-feiras. Então, em tese, eu estou com essa sexta e aquela sexta bloqueadas para fazermos. Ok. Perfeito. O Moura me a gente poder começar a fazer uns ensaios, especialmente as pessoas que fossem participar do primeiro módulo. Você acha melhor a gente escutar isso aí antes, ou as pessoas que estão nesse grupo, de repente, que estão aqui agora, estamos em 2, né? Poder, ou você me conta alguma coisa especial, o que foi feito antes da gente fazer esse ensaio, ou nós tocamos o barco e depois a gente vê o que não deu certo. Olha, eu acho que todo o exercício de preparação é sempre bem-vindo, né? A gente nunca tem excesso de preparação. Então, se tem essa possibilidade, eu não sei se vocês estão imaginando fazer isso online, se vocês estão imaginando fazer isso no próprio espaço lá, enfim, mas assim, tudo que puder fazer, eu acho que é bem-vindo, entendeu? Entender essa dinâmica de como vai funcionar. Uma coisa que é muito importante nesse programa é ele ter uma dinâmica assim de ter um sincronismo em tudo que acontece, sabe? Entre uma sessão passa a outra, a coisa vai, sabe? Não tem espaço vazio,
tempo todo está acontecendo alguma coisa relevante. Então, assim, esse preparo ele é muito, muito importante. É importante discutir com as equipes de apoio o papel da parte técnica, o papel de recepção, se vai ter um ministério gourmet, enfim, acho que todo o trabalho que vocês puderem fazer é importante. Agora, no próximo módulo, eu vou trabalhar mais a parte de conteúdo mesmo, ele vai ser mais relevante, relevante para todos, mas para os facilitadores que vão pegar as nuances ali do que eles podem trabalhar, os detalhes, os insights dos conteúdos. Uhum. Então vamos fazer a nossa programação e depois, quem sabe, vão surgir até outras dúvidas para a gente poder, né, aproveitar esse próximo encontro contigo. Né? Eu não sei se o Moura já viu aquela planilha que tem uma sugestão de programa, que ele é minutado. Ele já viu isso? Já, eu acho Sim, que sim. aquela... Uhum. Já, né? Tem as cores diferentes, né? O verde para o pessoal da saúde. Ali não está escrito em pedra, né? É só uma sugestão, mas ali tem os times, né? O que vem, a sequência, a sugestão média de duração de cada módulo, tudo. Então, para esse tipo de traineeship aí, é bem interessante. Eu posso só fazer uma perguntinha para as pessoas que estão nos ouvindo? Quem sabe você pode colocar pelo menos a sua mãozinha ali, ou então abrir seu microfone, só para a gente poder ver quem não é de Maringá que está aqui conosco. Eu estou vendo o Nivaldo, acho. Tem duas Márcias aqui, eu não sei direito. Acho que a Ruth é aquela Ruth, né? De fora também. Vocês podem abrir a câmera ou dar uma mãozinha. Quem faz parte do workshop? A Ruth é a nossa cantora? Enviar mensagens de texto. Como é que é? A Ruth é a nossa cantora lá do Viva a Plenitude Então, Online. duas Márcias aqui também. Não sei se são de Maringá. O pessoal tá quietinho mesmo. A Edileuza é da nossa igreja, né? O Claudinei é o pai da Camila, viu, Gerson? Uhum. É uma super trabalhadora. O Nilson, a Marinês é de fora, Marinês? Certo, só para a gente... E o Nivaldo também eu sei que é. Ainda está fechado o seu microfone. Então tá. Ok. Eu sou do Pará. Bem-vindos, viu? Já. A gente poder ter... Olha, só uma novidade aqui, eu contei aqui o nome das pessoas que estavam na inscrição e eu encontrei umas 20 pessoas potencialmente nosso público. Tem algumas pessoas de fora e tem muitas pessoas do nosso grupo de eu vou palestrante, embora que não é assim, né? Mas a nossa equipe, né? Melhor. Então, nós estamos com metade, potencialmente, de pessoas que venham a participar do nosso programa mesmo, né? Embora que o total seja 40, 20 são de Maringá, e eu não reconheci pelo nome, né? Os que eu reconheci, menos 12. Ok? Só para a gente poder continuar aí na nossa, garimpando os nossos amigos aí que estão precisando do nosso programa.
Doutora Bárbara, você viu que eu Bom. coloquei uma lista atualizada agora no grupo, né? Colocou hoje? Coloquei agora há pouco. Agora? Faz uns... Olha aí. No começo da palestra. Então, é dessa mesmo que eu... Ah, legal. Muito bom. Mas, então, abriu bastante, né? O que vocês acharam aí? O que você achou, Fabrício e o Moura? Eu fiquei mais tranquila, né, com toda essa explanação e saber que a gente vai passar depois os módulos com mais critérios. Isso é muito bom para a gente ficar mais seguro do que vai ser feito e como fazer, né? Porque a gente, como não gera um certo medo, uma certa insegurança aí de estar fazendo isso, né? Mas acredito piamente que Deus sente que com esse treinamento aí, essa orientação, vai dar tudo certo, sim, para a honra e glória de Deus. Obrigada, Camila. Muito bom. O pessoal da saúde vai ser uma participação curta, né, Gerson? E assim, pontual, né? Muito legal. E o Moura? Tudo certo, Moura? Que bom. Obrigada, Bom, Gerson. eu amei a programação, essa aula que a gente teve hoje aí foi extremamente esclarecedora e eu Sim. compartilho do pensamento da Fabrícia. Eu estou mais tranquilo agora, né? Acho que do coração não morro mais. Mas muito bom, Gerson. Você é inspirador, querido. Que Deus te abençoe muito. Obrigado, Amém. querido. Obrigado, amigo. Estamos juntos aqui, contem com a gente. Eu estou tentando aqui organizar minha agenda para poder ver vocês de perto aí, né? Então, Oba! tá nos planos aqui. Eu tenho que fazer uma palestra numa faculdade em Foz do Iguaçu, dia 9 de setembro. Mas eu estou dependendo aí de uma confirmação de poder me ausentar de São Paulo por algumas questões. Então, por enquanto, eu confirmei que eu vou fazer a palestra online. Mas, a depender do que eu conseguir, talvez eu consiga dar uma destravada aqui, aí eu vou fazer um caminho para Foz do Iguaçu, passando por Maringá. Eu estou achando que você estará aqui com a gente, então, no dia 11, hein? Ou na ida ou na volta, vamos ver. Tá? Vamos orar, Deus, enquanto nós nos agitamos, Deus nos dirige. Você vai inaugurar o Viva Plenitude aqui com a gente. Se Deus, assim, eu costumo dizer que a gente vai onde Deus mandar, né? Então, ele é quem sabe, estamos aqui aguardando as orientações. Então, nós vamos continuar pedindo aí para dar tudo certo. Mas eu tenho certeza que está em ótimas mãos, vocês vão fazer uma coisa grande aí, importante. E assim, é uma coisa que eu queria falar é o seguinte, é óbvio que é sempre bom quem organiza um evento começar com um evento cheio e tal, né, e tal. Mas o primeiro é sempre o primeiro, né? Eu costumo dizer assim, o primeiro é sempre a curva de aprendizado, né? Então, nós fizemos, a gente vem fazendo isso desde 2014, e cada edição nova é uma coisa nova, uma mudança nova. Hoje eu recebi 3 livros novos aqui que eu vou devorar para poder fazer um upgrade para próximas edições e tal. Então, o importante é vocês fazerem o primeiro. Até porque depois os outros, o próprio público que vem se encarrega de fazer o próximo evento. Eu não sei se eu comentei isso, acho que comentei com a doutora Bárbara. 2019, eu queria mudar um pouco a dinâmica. A gente tinha feito um evento, em 2018, a gente tinha feito um muito grande. Eu queria fazer uma versão diferente um pouco. Eu queria fazer uma versão
bem minimalista, bem intimista. Eu queria, no máximo, umas 40 pessoas. E eu passei de janeiro a março, vários domingos, eu não me lembro, a Ellen talvez se lembre, vários domingos treinando um grupo de umas 12 pessoas que seriam os facilitadores, que ficariam responsáveis por fazer um trabalho ali com 4, 5 pessoas. E disso, eu fiz um lançamento minimalista. Eu fiz um evento de lançamento no meio do carnaval e abrimos a inscrição na internet. E eu imaginei, se tiver umas 30, 40 pessoas, está ótimo, né? É o que a gente quer, né? E aí, nós, para nossa surpresa, nós tivemos 170, quase 180 inscrições, tivemos 120 pessoas dos inscritos no primeiro dia, a casa estava cheia e 112 pessoas terminaram. Matou a minha metodologia, porque aí foi possível fazer do jeito que eu queria, a gente não tinha nem espaço físico para fazer da forma como a gente queria. E a gente não fez divulgação nenhuma, e eu atribuo isso ao fato das pessoas que já tinham passado pelo programa trouxeram outras pessoas, né? Então, aliás, é uma coisa que eu sempre digo isso, pense bem antes de entrar no Viva a Plenitude, porque primeiro vicia, segundo, que você começa a se sentir responsável por não poder parar esse processo, porque você faz uma, aí as pessoas começam a querer uma outra edição e aí eles trazem outras pessoas e aí efetivamente a coisa ganha um ritmo contínuo e aí quando você vê, você tá tomado pelo processo. Doutora Bárbara. Vou fazer mais uma. Você acha que a gente deveria, com o nosso grupo, assim, discutir essa questão de 2 ou 3 meses, ou a gente fica por aí mesmo? Eu sugeriria o seguinte: façam o de 8 semanas e quando chegar no final desses 8 semanas, né, quando você chegar lá para a 6ª semana, você já tem uma visão do público, enfim, e aí vocês se sentindo seguros, façam uma extensão de mais 4 semanas, né? Setembro, outubro, aí novembro, vai até comecinho de dezembro, dá uma esticada, né? E façam um complemento. Aqui no Espaço Novo Tempo, a gente procura fazer uma transição principalmente para os não adventistas, para a igreja, né? Para o programa da igreja. Então, por exemplo, num dos últimos, no penúltimo, nós fizemos, quando estava chegando lá, nós fizemos 12 semanas. Quando chegou lá pela 8ª semana, eu comecei a anunciar uma série, e aí essa série não seria na sexta-feira, seria no sábado pela manhã, que era uma série que ia chamar Batalhas da Mente. Eu comecei já a construir na mente das pessoas ali uma visão de que todo o processo que elas estavam vivendo ia levar a muitas mudanças. E elas, quando terminassem o programa, elas iam ainda sentir que iam estar lutando com algumas batalhas na sua mente. A sua mente seria um grande desafiador para elas conseguirem ter sucesso. E aí eu ia trabalhar esse conceito das batalhas da mente. E aí nós fizemos uma série que era no sábado pela manhã, e nós conseguimos trazer um número enorme. Aliás, a gente tinha superlotação no sábado de manhã, de não ter onde pôr gente, porque aí estava todo o grupo da igreja, mais o pessoal que vinha e tal. E aí fizemos uma série de batalhas da mente. A gente faz a transição, e muitas dessas pessoas acabaram ficando, frequentando a igreja ali e tal, se envolvendo em classes bíblicas, enfim. Aí é processo de evangelismo, né? Então, que é o objetivo, né? A gente considera o Life Academy nesse formato um evento ponte que cria conexão, traz as pessoas, e aí depois a gente tem que jogar esses peixinhos na direção do aquário. Ellen? Tem uma pergunta da Ruth no chat, que ela gostaria de entender melhor quando eles vão poder repassar para outras igrejas, né? Uhum. Eu acho que a Ruth é de outra região, né? A Ruth não é... A Acho Ruth, que ela se não me gostaria engano... É do Pará, né? Não, a Ruth, se não me engano, é Mato Grosso. Ela escreveu aqui Pará. Pará, a Ruth do Pará. E aí ela está perguntando, acho que ela gostaria, né, de
Então, eu acho que assim, essa experiência aqui de Maringá, ela está sendo um bom espelho para aqueles que querem fazer nas suas igrejas. E se a Ruth tem interesse em fazer na igreja dela, a gente pode fazer uma consultoria lá para eles também, como a gente está fazendo aqui, né, de compartilhar ali um pouco da experiência, materiais, ferramentas e tudo, para ajudá-los a montar lá a mesma edição para eles lá. E aí já vai ter aqui a turma de Maringá que vai poder ajudar como mentores lá, também compartilhando as experiências deles lá. Um tucupi sem pato lá no Pará. Com certeza. E essa questão de gravar, né? Assim, Gerson, que você estava falando de esvaziar o evento, não sei o que mais. Então, isso aí a gente vai andar um pouquinho mais e visualizar isso mais para frente, né? Eu acho que assim, as últimas 2 semanas elas são críticas para o processo, né? Para definir. Normalmente a gente tem uma curva assim de inscrições na reta final, né? Então, imagino que daqui a pouco vocês começam nas mensagens de, olha, últimas vagas, limitadas e tal, começa a criar o princípio da escassez ali e tal. E aí acho que é o momento para vocês definirem se transmite. Gravar, pode gravar, né? Agora, se transmite ao vivo simultaneamente ou não, é uma decisão estratégica aí para vocês avaliarem se vale a pena nesse momento. Uma vez que a opção é fazer o presencial, eu priorizaria no primeiro momento de garantir que se tivesse um público, o maior público possível ali, que acho que isso fortalece o evento, né? Valoriza o evento, cria uma química boa motivadora para os facilitadores também. Todo mundo fica mais feliz de casa cheia, né? Com certeza. Muito obrigada. Imagina, pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês aí. Estou muito feliz de ver toda essa movimentação. A gente está orando aí por vocês, pelo projeto, que Deus derrame aí a plenitude das bênçãos, do poder, da sabedoria, dos recursos, das energias para vocês se engajarem nesse projeto. E a gente tem orado para que o Espírito de Deus saiba quem são as pessoas que podem se beneficiar desse programa, que ele já possa estar incomodando essas pessoas, promovendo encontros e trazendo as pessoas. Eu vou contar rapidamente uma experiência, só para fechar aqui. Eu, durante 15 anos, assessorei como voluntário o pastor José Viana na divisão sul-americana como evangelista. E a gente fazia evangelismo na América do Sul inteira. E eu vi uma experiência extraordinária que em Campinas, quando a gente estava fazendo evangelismo. Isso foi em 1995. Um bocado de tempo, vocês estão vendo que eu sou pré-histórico, né? E nós tínhamos feito uns folhetos, e aí um cidadão recebeu um folheto chamando para a série de conferências de evangelismo que aconteceu em Campinas. Ele recebeu um folheto, ele leu, não se interessou, amassou e jogou no chão. Atrás dele vinha um cidadão que pegou aquele papel, pegou mais incomodado pelo fato de ele ter sujado o chão. Mas já que ele pegou para limpar a calçada, ele acabou abriu, se interessou. Aí, aquele processo, era exatamente no dia, na sexta-feira à noite, que começava o evento. Ele foi para casa, e esse cidadão era casado com uma mulher da qual ele vivia separado dentro de casa já há 12 anos. Ele e a esposa dormiam em quarto separado, não se falavam, tinham 2 filhas. E ele era um alto funcionário da Unicamp. Aí esse cara se aprontou para sair à noite. Ele nunca saía à noite. A mulher falou, tem coisa errada. A mulher se aprontou, saiu atrás. E aí as filhas falaram assim, esse negócio não vai dar certo. E as 2 filhas foram atrás. E a igreja ficava assim, a poucas quadras do apartamento deles ali no Cambuí, em Campinas. Aí ele foi, entrou, assentou na frente, a mulher foi e assentou no meio da igreja, e as filhas ficaram atrás, observando para ver o que ia dar aquilo, né?
O fato é que, 6 meses depois, essa família inteira foi batizada por causa de um papel que um cidadão jogou no chão. Então, assim, Deus sabe onde estão as pessoas que ele precisa trazer para esse evento. E ele tem maneiras incríveis de trazer essas pessoas. Uma vez que a gente se coloca à disposição dele, nesse trabalho, e coloca toda a energia, a gente pode contar que ele vai trazer as pessoas. Fiquem tranquilos. Deus vai trazer as pessoas e ele vai capacitar vocês aí. Amém. Muito bom. Desejo a todos aí um sábado extraordinário, cheio de alegrias. E a gente se vê, então, na sexta-feira da próxima semana, correto? Correto. Muito bom.